Grana, né? Eu entendi, o livro, ele não traz a história só da Suzane, ele traz a história de outros presos que cruzaram o caminho dela ou dos irmãos Cravinhos no sistema penal de São Paulo. Então, de tanto eu conversar com presos, eu entendi essa ganância que eles têm por dinheiro. Porque é o seguinte, quando você comete um crime muito violento, que tu tem uma pena muito longa, tu passa muito tempo preso, tu sai da cadeia com uma mão na frente e outra atrás. Então, por exemplo, muitos presos, para me dar entrevista, pediam dinheiro. Eles diziam, olha, eu só dou entrevista se você me pagar. Eles até diziam, porque você vai lucrar com a minha história. Com a minha história e eu vou ficar aqui com uma mão na frente. Pode pagar? Não, acho que nem pode, né? Não. Quer dizer, poder... eu sou jornalista, não paga. Porque se eu pagar, passa a ter uma relação de consumo. Claro. Então, não. Mas entretenimento, por exemplo... A Suzane deu uma entrevista pro Gugu Liberato, o livro revela os bastidores dessa entrevista, e ela ganhou R$120 mil. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Lembrando que não dá pra ler todas as perguntas, a gente escolhe as melhores. Exatamente. E Ulisses, eu sou um cara interesseiro. Não sei se o Mandíbula te pediu o presente inútil. Pediu. Ah, você trouxe? Eu tenho medo. Você escreve sobre... Eu trouxe um presente bem inútil, quer dizer, ele estava sendo inútil pra não mim, é inútil, eu acho. Não, cara. Olha que bonitão. Lá em casa ele estava sendo inútil. Que então, é um porta-chaves. É um porta-chaves. Eu tô te trazendo esse presente, na verdade, porque eu quero me livrar dele, porque eu acho que ele tem... ele tá carregado de energia negativa. Ah, que bom, né? O negócio tá amaldiçoado, onde ele traz? Pra cá, né? Tá certo? Tá certo. Tá, mas ele tem uma Mas por história quê? muito interessante. Quem fez isso aqui foi o Rogério Alberg. O Rogério Alberg, ele é o ex-noivo da Suzane von Richthofen. Então tá vendo que ele tem toda uma história. Que é o seguinte, eu vou aproveitar para me livrar desse presente aqui que ele me deu, que aliás, o presente que ele me deu, não, eu comprei isso aqui. Porque eu fiz uma reportagem na revista Época, dizendo que a família Alberg, que é a família que acolhe a Suzane nas saidinhas dela, uma matéria dizendo que é uma família muito interesseira, que ela recebe a Suzane em casa por motivos financeiros. Como assim? Porque é o seguinte, primeiro que é uma história assim bem longa. Tá. Quando a Suzane von Richthofen começou a ter direito às saídas da cadeia, uma das condições para a justiça conceder essas saidinhas é que ela tenha um endereço para passar os 7 dias que ela fica fora da cadeia 5 vezes por ano. Ela não tem a casa dos pais. Matou o pai e matou a mãe, tu fica sem referência familiar nenhuma, né? Pensa que tu é uma poda na árvore genealógica, assim. Total, né? Total. Então aí, tinha uma companheira de cela dela, chamada Luciana Alberg, que mandou para Suzane uma foto, mostrou para Suzane uma foto do irmão dela, que é o Rogério. Você olha, Suzane, meu irmão te acha muito, muito bonita, e tá aqui a foto dele. Aí a Suzane olhou a foto e falou, tipo, não. Ah, tá. Aí, beleza. Quando ela foi pedir o regime semiaberto, a justiça perguntou, pra onde é que você vai? Ele falou, eu não tenho endereço pra ir. Então você não tem como sair da cadeia. Aí ela, não, então eu quero dar procedimento à papelada aí, mas quando eu vier aqui a segunda vez, eu vou ter um endereço pra entregar pra justiça. Aí ela voltou pra Luciana, deixa eu ver de novo a foto do teu irmão. Aí ela olhou, então tá, né? Diz pra ele. Aí ela escreveu atrás uma declaração de amor pra ele e mandou, e eles começaram a namorar. Caramba. Aí a Suzane voltou lá e aí perguntaram, e aí, já tem um endereço? Ela falou, tenho, deu o endereço do Rogério. Ou seja, aí, quando eu estava no processo de pesquisa do livro, pra mim, era um namorado como outro qualquer. Aí um psicólogo forense falou pra mim assim, quem é essa família que acolhe uma menina que matou o pai e a mãe? Aí eu fui investigar a família Alberg. Quando eu cheguei próximo da família Alberg, aí eu comecei a ver que realmente era por motivos financeiros. Primeiro contato que eu tive foi com a cunhada dela, a Josiele. Tá. E a Josiele falou assim, eu sou esteticista, eu posso até te receber aqui, mas eu posso fazer uma limpeza de pele em você?
Hã? Eu falei, tipo, tá, né? Se é uma condição, eu faço a limpeza de pele. Aí depois eu fui procurar o Rogério, e a própria Josiele falou assim: o meu irmão vai te receber, mas ele tá numa feirinha de artesanato. Tu tem como comprar uns trecos que ele faz lá? Eu falei, compro. Aí eu Caramba. comprei uma caixa, um baúzinho, esse eu te confesso que eu uso, que é um Tá. baú, é um porta-treco assim, e mais esse porta-chave que eu te dei. Era meio uma condição, os caras vão vendendo as Exato, coisas. sim, era uma condição, assim. Tanto que na próxima vez que ela pediu pra eu ir lá, eu fui várias vezes lá, várias. Mas aí cada vez ela pedia pra fazer uma coisa. Numa das coisas lá, ela queria fazer um agulhamento na minha. Ai, Ó, nossa, a Siri. é, Ou é a Suzane que tá escutando a gente aí. pronto, desculpa. Que isso, que isso? Aí, até me perdi. Você falou que foi outras vezes Sim, eu também. fui outras vezes lá, ela queria fazer um micro-agulhamento, sei lá o que na minha. Eu falei, olha, aí não, uma limpeza de pele, um não sei o que, até tava fazendo, e tudo pago. Aí, beleza, depois que o livro saiu, aí eu fiz essa matéria dizendo quem é a família Alberg. Eu até na matéria eu digo que a Suzane, na época que ela namorava o Daniel Cravinhos, ela dizia que era usada pela família Cravinhos, que ela era uma galinha de ovos de ouro da família Cravinhos. Aí o tom da matéria que eu fiz pra revista Época era a mesma, tipo, olha, ela só mudou de família, agora ela tá sendo usada por outra família. Caramba. Aí o Rogério e a Josiele então resolveram me processar. Por isso eu tô aproveitando para contar isso, porque eles processam, e um dos pedidos que eles fazem à justiça é que eu não fale mais, não escreva mais sobre eles, não fale mais sobre eles, nem em jornal, nem em lugar nenhum, na revista, no Jornal Globo. Então, como ainda não saiu uma sentença, eu tô aproveitando enquanto eu Tá. posso, falando Caramba, isso. cara. Começa por um interesse dela, né? Porque ela precisava do endereço. Sim, E aí eles usam isso como uma forma de ganhar dinheiro e sim, tal. sim. Que estranho, cara. Porque... Essa relação é uma relação estranha. Já começa estranha, né? Sim, Uma por pessoa se interesse. interessar por uma pessoa presa que não conhece, mas que acha bonita, a outra não tem o endereço e tal. Sim. Meio que, cara, é uma história de Romeu e Julieta bizarra, né? Sim, aí as pessoas até perguntam assim, mas como é a fonte de lucro da família que recebe a Suzane? É comum eles processarem, eles processam tudo, assim, eles processam veículos de comunicação, eles ganharam um processo contra a TV Globo, porque a Suzane, a TV Globo mostrou uns exames psicológicos da Suzane no Fantástico, ela processou, ela ganhou em primeira instância, ela processou o Estado porque... um tempo atrás, porque ela alegou que o Estado não protegia ela como presidiária, porque quando ela sai da cadeia ela é filmada, ela é fotografada, ela alega que ela tem que ter uma proteção do Estado, que o Estado tem que resguardar a imagem dela, é uma coisa assim. Algumas ela ganha, outras ela perde. Ela processou o livro ela tem essa tarja aqui, o livro que a Justiça proibiu, porque a Suzane ela entrou na justiça antes da publicação do livro, pedindo que o livro não fosse publicado. Nem sabia do conteúdo, não sabia de nada. Por isso que ela perdeu, porque ela fez uma censura prévia. Se ela tivesse esperado o livro sair. E é engraçado, Vilela, os motivos que ela alega para o livro não sair. O primeiro deles é: o livro traz danos à minha imagem. Realmente é uma imagem. Ela tem uma imagem muito boa. Sim. E você aqui simplesmente inventa histórias dela, né? Ela mata o pai e a mãe, ela causa uma comoção nacional, ela deixa uma população inteira chocada pela brutalidade do crime que ela cometeu, porque ela matou os pais para ficar com a herança e vem dizer que quem tá maculando a imagem dela sou eu. Cara, é uma inversão de valores absurdos, mas ela sabe realmente que ela sabe o que ela tá fazendo e com certeza é só pela grana, né? Eu entendi. O livro, ele não traz a história só da Suzane, ele traz a história de outros presos que cruzaram o caminho dela ou dos irmãos Cravinhos no sistema penal de São Paulo. Então, de tanto eu conversar com presos, eu entendi essa ganância que eles têm por dinheiro. Porque é o seguinte, quando você comete um crime
um crime muito violento, que tu tem uma pena muito longa, tu passa muito tempo preso, tu sai da cadeia com uma mão na frente e outra atrás. Então, por exemplo, muitos presos, para me dar entrevista, pediam dinheiro. Eles diziam, olha, eu só dou entrevista se você me pagar. Eles até diziam, porque você vai lucrar com a minha história. Com a minha história e eu vou ficar aqui com uma Mas mão na frente. pode pagar? Não, acho que nem pode, né? Não. Quer dizer, poder... eu sou jornalista, não paga. Porque se eu pagar, passa a ter uma relação de consumo. Claro. Então, não. Mas entretenimento, por exemplo... A Suzane deu uma entrevista pro Gugu Liberato, o livro revela os bastidores dessa entrevista, e ela ganhou 120 mil reais. Então, cara, isso eu acho um absurdo, entendeu? Porque aí meio que você tá compensando, o crime compensa, né? É polêmico isso. O crime, ele não compensa, mas... Não, mas você entendeu só. Sim, eu esse entendi. lance Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse viés, o crime compensa. Por quê? Porque eles escrevem, é comum os criminosos escreverem a própria biografia. Inclusive, tem direito ao dinheiro que ela render. Sim, a história dele ele é um produto que ele está criando. Caramba. Tu sabe que uma coisa que está começando a virar tendência nessa onda de true crimes é o próprio criminoso contar a sua própria história. O documentário sobre Elise Matsunaga na Netflix, que se chama Elise Matsunaga Era uma Vez um Crime. Sim. Não sei se você assistiu. Não, minha mulher assistiu e eu fiquei com medo porque ela ficava assistindo e me comentando as coisas. Então, é um documentário que foi idealizado pelos advogados da Elise. Caramba. Começou no escritório, a ideia de fazer um documentário para ela contar a versão dela começou no escritório do advogado Luciano Santoro, que aliás é um grande colaborador, me ajudou muito, que é advogado da Elise Matsunaga. Ele bolou o projeto e ofereceu para uma produtora, a produtora aceitou. Estranho. Assim, eu não tenho nada contra, eu quero saber o que o criminoso tem a dizer. Sabe, eu não acho que o criminoso tem que ficar num lugar que ele não tenha, o poder também de fala. É isso que eu queria... Se você for alertado, ó, vai assistir o documentário da Elise, é ela falando diretamente para a câmera, ela produziu o documentário para se comunicar com a filha, a filha foi tirada dos braços dela depois que ela matou o marido, e agora ela quer se aproximar da filha, então ela fez o documentário para a filha. Então assim, se você... E ele não é, eu quero até aproveitar e fazer uma correção, no catálogo da Netflix ele não tá com a etiqueta de documentário, ele tá com a etiqueta de minissérie. Ah, é? E você sabe que isso muda muita coisa. Com certeza. Então não vá esperando uma coisa equilibrada, é ela falando dela sobre o que aconteceu. E tem um aviso no começo do... Não, só é você ler lá, quando você entra no catálogo tá lá, Elise Matsunaga Era uma Vez um Crime, minissérie. Não, mas deveria ter uma coisa explicando isso que você tá me falando, que eles produziram, que é uma versão dela, alguma coisa. Aí é bastidor, né? Aí é bastidor. Aí eu já, enfim, eu não acho necessário. Mas as pessoas sacam. As pessoas que eu não sacam. assisti, dá pra sacar? Então, dá pra sacar. Ela fala no início que ela tá fazendo que ela tá falando diretamente pra filha. Entendi. Tanto que a advogada da família Matsunaga, a Patrícia Cadice, ela aparece no documentário e ela diz, olha, se ela estivesse fazendo isso pela filha, ela nem participaria desse programa. Porque, tipo, é um absurdo ela se comunicar com a filha de forma pública, usar Mas aí também, só voltando, se você colocar o documentário na devida prateleira, olha, não é documentário, é um programa, é uma peça de defesa, aí eu acho que a pessoa não se sente enganado. Tem um outro seriado na Netflix chamado Amanda Knox, que é uma americana, que ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aí acabaram assassinando a colega de quarto dela, e ela foi acusada e condenada pelo crime. Só que aí ela sempre jurou que era inocente, ela enfrenta o tribunal, enfrenta as cortes superiores, aí a sentença acaba sendo anulada. Só que assim, quando na primeira cena você vê uma mulher muito bonita, você acha até que é uma atriz que tá lá, ela olhando pra câmera, ela diz, olha, você vai assistir a minha história aqui, você vai ver que eu fui condenada não pelo que supostamente eu fiz, mas pelo que eu sou. Por quê? Porque ela é uma mulher, era uma mulher
que gostava de sexo, ela dizia que gostava de fazer sexo a 3, e isso dava a ela uma... Você sabe como as pessoas julgam, Claro. né? Você não julga só o que você fez, você é julgado pelo que você é também. É. E isso parece que era um componente a mais, assim, para criminalizar ela. Caramba. Então, assim, é uma peça igual o programa da Elise Matsunaga. E estão vindo muitos nesse sentido. Do criminoso olhar para a câmera e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz por aquilo outro. Então, você acha que tem que ter um limite ou todo mundo faz o que quiser e tal? O que você acha nesse ponto? Eu acho que você não pode cercear o direito da pessoa contar a história dela. E se ela mentir, ela inventar uma história, fica pra gente ir atrás? O que você acha? Eu tô falando porque eu não pensei sobre isso ainda, também não tenho uma opinião. Você sabe que o livro sobre Elise Matsunaga, ele abre com um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado A Verdade. Na verdade, nem é A Verdade, é Verdade. Verdade. Esse poema aqui responde muito a sua pergunta. Que não é difícil você chegar à verdade. É difícil. O resumo desse poema é o seguinte. As pessoas estavam em busca de uma verdade para um fato qualquer e disseram, olha, a verdade está dentro desse quarto aqui. Você abre essa porta, entra, veja a verdade, saia de lá e conte qual é a verdade pra gente. Só que só podia entrar uma pessoa por vez. Então a pessoa entrava, via a verdade e saía. Aí entrava o próximo, olhava a verdade e saía. Depois, do lado de fora, as pessoas viam que as verdades não eram iguais. Não batia. Não batia uma com a outra. Então aí eles concluíram que cada um via a verdade conforme seu capricho, Sua bagagem. seu cultural, umbigo. né? Não, é conforme seu interesse mesmo. Não, e também o que É mais ou menos assim, a verdade que esses bandidos vão contar, tipo, você nunca vai chegar a ela. Você tem uma verdade absoluta que é matou ou não a matou? Suzane e o Daniel mataram os pais. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, quem manipulou quem, como eles decidiram, aí cada um conta uma história, um acusa o outro, aí é já mais difícil de você depurar essa verdade. Entendi. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!